Olá pessoal, hoje eu estou voltando com mais um tema falando sobre as constelações sistêmicas familiares, sobre inteligência emocional e hoje eu vou falar sobre relacionamentos, porque como se relacionar é tão difícil, né? Relacionamento a gente costuma olhar e dizer, nossa, é muito complicado se relacionar. E relacionamento não é tão complicado, mas nós complicamos muito as coisas. E isso tem muito a ver com a maneira como nós lidamos com as coisas. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso hoje. E uma das minhas professoras, ela sempre costuma dizer uma frase que eu acho muito interessante, e ela diz assim, né, Olinda Guedes, e ela fala, quando nós entramos num relacionamento, nós deveríamos entrar com os pés descalços, por respeito ao sistema familiar no qual nós vamos nos inserir. Porque quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, existe ali, né, uma troca de informações. É o seu sistema familiar se vinculando com o sistema do outro. E por que eu falo seu sistema familiar? Porque nós somos a soma e a construção de tudo aquilo que veio antes de nós. E nós carregamos essas informações. Inclusive, quando nós nascemos, nós somos lá 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Então, nós carregamos essas informações transgeracional de tudo que aconteceu no nosso sistema familiar. E é muito complicado quando a gente entra num relacionamento, muitas vezes, e a gente vai impregnado dessas situações, desses emaranhamentos, dessas questões. E nós vamos e fazemos isso de forma inconsciente. Nós não nos damos conta disso. E por que muitas vezes o relacionamento se torna pesado, se torna muito, muito difícil? Porque quando nós vamos para um relacionamento, nós não vamos inteiros, nós não ficamos descalços e vamos apenas nós. Nós vamos para um relacionamento muitas vezes e carregamos todas as nossas questões, todos os nossos problemas. Então, se nós tivermos algumas histórias na nossa vida e carregamos conosco crenças, sentimento de abandono, culpa, quando nós carregamos os sentimentos de perda, os sofrimentos que nós passamos, a desvalorização que nós sofremos no passado, tantas coisas que acontecem, que nós absorvemos, coisas que são nossas e coisas muitas vezes que não são nossas, que são das relações dos nossos pais, os exemplos que nós vimos, tantas situações complicadas. Então isso tudo fica impregnado em nós, isso tudo fica registrado na nossa memória. E aí nós nos tornamos pessoas carentes, nós nos tornamos pessoas com sentimentos de abandono, de necessidades exclusivas, que muitas vezes foram coisas que não nos foram dadas pelos nossos pais, pelas pessoas que nós convivemos, às vezes uma autoestima baixa, coisas que nós gostaríamos de ter realizado que nós não realizamos. Aí nós pegamos esse pacote inteiro. Quando a gente conhece, né, a gente vai lá, se produz toda, pinta a figura do maravilhoso e entra na relação. Mas depois essas coisas começam a acontecer. E aí a gente começa a discutir com o outro, começa a cobrar do outro, a exigir do outro tudo aquilo que na verdade é uma questão nossa. Tudo aquilo que nós não tivemos, tudo aquilo que nós não recebemos. Então a gente pega aquele emaranhado todo, inconscientemente, joga na mão da outra pessoa e fala, olha, resolve, eu preciso disso. É isso que você tem que me entregar. Então eu preciso que você faça isso. Então por isso já tem aquela frase tão popular, né? Quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. Porque na verdade, quando nós reclamamos de mais de uma pessoa, quando nós enxergamos todos os defeitos do mundo naquela pessoa, quando a gente acha que a nossa vida está ruim, que o casamento está destruído, que está tudo complicado, tudo está dando errado e que a culpa é do outro, na verdade eu estou falando mais de mim, mais das minhas necessidades do que do outro. Porque quando nós aprendemos a nos olhar, a trabalhar a nossa inteligência emocional, a entender de onde que essas emoções vêm, quais são as necessidades que eu tenho, o que eu preciso trabalhar que não foi me dado, ou que ficou mal resolvido, ou que ficou traumatizado para mim, o que eu preciso curar dentro de mim para que eu possa ir livre para o outro, sem ficar exigindo tudo do outro. Então quando nós compreendemos essas coisas, aí sim nós conseguimos colocar as coisas em ordem e ter uma relação mais leve, uma relação mais equilibrada. Mas muitas vezes não é isso que acontece, muitas vezes a gente despeja tudo no outro e acha que aquela pessoa tem que responder a todas as nossas questões, a todas as nossas necessidades. O outro também faz isso com a gente, né? As pessoas, às vezes, nós entramos em relacionamento que as pessoas nos sugam totalmente. E elas fazem projeções da mãe
e fazem projeções de relacionamentos que teve, e aí de repente você faz uma coisa ali, a pessoa associa aquilo com uma outra coisa, começa um desacerto. Na verdade, aquilo não tem nada a ver com você. Então, quando nós entramos em relacionamento, principalmente com pessoas carentes, porque os carentes são muito diferentes dos carinhosos, nós começamos a ver esse peso, esse desentendimento. Porque o carente, quanto mais você dá para ele, mais ele quer, e para ele nunca tá bom. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Continue enviando temas para nós, através do nosso e-mail, que eu vou estar deixando aqui em cima. Curte a nossa página, se você gostou, compartilhe e vamos conversar.